As fontes da infelicidade. 1. Viver condicionado ao passado. Todos nascemos com um potencial infinito de realização. Porém, à medida que somos educados, durante a infância e adolescência, perdemos a rota original da própria essência. Deixamos de fazer aquilo que nos realiza e passamos a agir de acordo com as crenças dos outros. Primeiro pais e professores e, depois, toda a sociedade. Nosso objetivo de vida nos é imposto e passamos a condicionar nosso sucesso ao aplauso das pessoas que nos cercam. Para continuar merecendo essa aprovação, progressivamente abandonamos nossas vocações e passamos a realizar os desejos alheios. Sua infelicidade nasce e cresce conforme você vai seguindo o que escutava de negativo na infância. Seu pai vivia lembrando que a vida era difícil e fez você acreditar que nunca conseguiria ganhar dinheiro. Sua mãe dizia que a vida era carregar pedras e levou você a não ser capaz de desfrutar suas conquistas. Sua tia não cansava de repetir que ninguém valoriza ninguém nessa vida e fez você viver à caça de aplausos. Deixe as pessoas do passado no passado. Perdoe-as. Muitos não avançam na vida por passar o tempo todo culpando as pessoas do passado. Elas fizeram o melhor que podiam. Está na hora de você decidir o que é melhor para a sua vida agora e colocá-la no rumo que deseja. 2. Querer agradar e impressionar os outros. A maioria das pessoas vive para ser admirada por uma multidão de olhos vorazes que, muito provavelmente, não irão se cruzar nunca mais. Quando elas param para perceber o rumo que deram à própria vida, verificam que apenas juntaram coisas que não servem para nada. No propósito de querer agradar aos pais, muita gente abre mão do que realmente importa para si. São as pessoas que desistem de realizar a própria vocação e começam a obter conquistas não para si, mas para os pais. É o caso da criança que não quer estudar balé, mas se rende ao fato de a mãe ter desejado, na juventude, ser bailarina. Para agradar a mãe, começa a colecionar troféus, até que um dia conclui que nada daquilo contribuiu para sua felicidade. Quem consegue realizar as metas de sua alma é feliz e desperta admiração por causa de sua integridade como pessoa. Porém, quem vive dependendo da admiração alheia sempre será infeliz, porque deixa de lado o compromisso consigo mesmo. Você não vai conseguir ser feliz se valorizar mais a opinião dos outros do que seus próprios sentimentos. Alguns, mesmo se sentindo infelizes, caem na cilada de raciocinar assim: se os outros estão aplaudindo, é porque estou no caminho certo. Com isso, só avançam em frustrações. Você é mais importante que qualquer julgamento alheio. Viva para surpreender a si próprio e não aos outros. Viva para realizar as metas de sua alma e será feliz. Como bônus, despertará a admiração por causa de sua integridade. 3. Desperdiçar oportunidades. A maioria das pessoas não valoriza as próprias vitórias e costuma jogar fora suas conquistas, desperdiçando oportunidades. Essas pessoas não conseguem aproveitar o tempo, não valorizam o amor, não desenvolvem a capacidade criativa.
Fala-se muito em desperdício material, como o da energia elétrica, da água, do dinheiro. Mas o pior de todos é o desperdício da vida. É triste ver gente que não sabe utilizar os próprios talentos e não os desenvolve. Qualquer tipo de aptidão exige dedicação para desabrochar. A maioria das pessoas, no entanto, passa pelas oportunidades sem lhes dar atenção. Muitas se arrependem por não ter se dedicado ao grande amor de sua vida. Outras, por ter jogado fora preciosas chances profissionais. Só olham para o que não têm e não conseguem aproveitar o que têm. Há quem sacrifique a vida para conseguir status e poder e acaba vivendo numa grande ilusão. No desejo de conquistar títulos e riqueza, sufoca os sonhos do coração. Acha que vai impressionar os outros desfilando com um carro sofisticado e não se dá conta de que o que causa admiração é tão somente o objeto, o carro, e não a pessoa que está ao volante. Quando alguém se dedica a alimentar ilusões, perde oportunidades. No desejo de conquistar títulos e riqueza, sufoca seus sonhos. Quem se propõe a apenas acumular dinheiro, deixa escapar a chance de conviver com o filho, com a pessoa amada e consigo mesmo. Quem se preocupa muito com segurança, com medo de assalto e de sair de casa, ignora as oportunidades profissionais e amorosas que estão fora dos muros da sua segurança. É comum ouvir: ah, se eu soubesse, se eu tivesse, se eu pudesse. Precisamos entender que as chances são poucas e, por isso, não podemos perder muito tempo com nossas escolhas. Muitas vezes, a questão resume-se a pegar ou largar, e para isso devemos estar preparados. Quanto mais rápida for nossa capacidade de analisar e decidir, mais plenamente viveremos. Nossa vida depende muito de nossas decisões, de nossa capacidade de avaliar o que realmente é importante. Por isso, a velocidade para descobrir a importância das coisas pelas quais devemos lutar é fundamental. 4. Colecionar bobagens. Muitos gastam sua vida colecionando bobagens. Grandes coleções de cursos inacabados, de amores frustrados, de projetos engavetados, de centenas de livros não lidos, de relações sem afeto, de sapatos comprados e não usados, de casas de praia abandonadas. Há até quem sinta mais orgulho em mostrar sua coleção de vinhos do que em saboreá-la. Algumas pessoas se habituaram a colecionar virtudes para conquistar a simpatia alheia, querendo agradar os outros e esquecendo-se de ser elas mesmas. Essas pessoas não questionam por que fazem essas coleções, nem se elas contribuem para a sua felicidade. Então, mantêm guardado esse lixo e justificam: bem, quem sabe um dia eu possa usá-lo. É igualmente o caso dos que fazem regime e emagrecem, mas mesmo assim guardam as roupas do tempo em que eram gordos. Se eu voltar a engordar, pensam. Não percebem que aquelas roupas são um incentivo para que voltem a ganhar peso. É muito importante desfazer-se do desnecessário. As quinquilharias inúteis ocupam o espaço reservado a novas criações. Por exemplo,
Quando sofremos uma desilusão amorosa, a frustração ocupa o espaço de um novo amor. Por isso, os japoneses dizem: para você beber vinho em uma taça, precisa antes jogar fora o chá. Limpe sua taça. Além disso, as quinquilharias consomem a energia necessária para construir coisas novas. Ficar remoendo o passado, lamentando o que poderia ter sido feito e não foi, apenas desvia a atenção do presente, onde realmente as coisas acontecem. As quinquilharias também criam ilusões. Levam a pensar: se eu tivesse me dedicado mais, tinha mais suporte, o resultado seria diferente. Levam a pensar: se eu tivesse me dedicado mais, tido mais suporte, o resultado seria diferente. Pura ilusão. O que já foi, já foi. O importante é fazer a limpeza, em casa, no escritório e, principalmente, no coração. Mas não confunda: colecionar quinquilharias que não levam a nada é completamente diferente de colecionar boas recordações, momentos de intimidade, superações de desafios e aproximação de amigos, coisas que, de fato, ajudam-nos a encontrar a felicidade. Os três mitos da infelicidade. Todo indivíduo necessita de três alimentos vitais para a alma. Esses alimentos são: 1. Confiança, o alimento para fortalecer a fé. 2. Realização, o alimento para aumentar o poder de alcançar resultados. 3. Alegria de viver, o alimento para cultivar o amor por si mesmo e pelos outros. Na falta ou escassez deles, as pessoas estruturam alguns modelos para serem infelizes. A falta de fé leva ao medo. Isso acontece a quem, independentemente de qualquer coisa que lhe aconteça de bom ou ruim, está sempre assustado. Por melhor que a vida dele esteja, tem a sensação de que está prestes a sofrer uma desgraça. Pessoas assim precisam de confiança para vencer sua infelicidade. A falta de poder para alcançar resultados leva à perda de oportunidades e à coleção de fracassos. A pessoa passa o tempo todo se sentindo vítima do destino. Ela sofre em um mundo que oferece excesso de informação, de estímulos e atrações, pois não sabe para onde ir e vive mudando o rumo de seu caminho. Pessoas assim precisam aprender a realizar metas, atingir resultados, concretizar objetivos para sair da rotina infeliz em que vivem. A falta de amor por si mesmo e pelos outros costuma gerar adultos hiperresponsáveis, profissionalmente competentes, mas solitários, que levam a vida sem amor. Pessoas assim precisam de alegria de viver, um verdadeiro bálsamo para a alma dos infelizes afetivos. Muitos pensam que apenas os pobres ou apenas os ricos podem ser infelizes. Na verdade, a infelicidade é uma doença que não escolhe classe social. Esses três alimentos vitais para a alma, confiança, realização e alegria de viver, estão intimamente ligados aos três mitos da infelicidade. Na mitologia grega, três personagens exemplificam muito bem a maneira como desperdiçamos nossas vidas: Damocles, Sísifo e Midas. Mitos explicam a condição humana e são um conhecimento ancestral.
Por isso, conhecê-los é um caminho para virar o jogo, para transformar sua existência e direcioná-la rumo à felicidade. Damocles é um modo de infelicidade que se refere àqueles que passam a vida inteira com medo de que alguma desgraça aconteça como castigo por suas conquistas. Lutam pelo sucesso, conseguem alcançá-lo, mas estão sempre na expectativa de que surja um problema. O medo de perder o marido ou a esposa impede-os de desfrutar o casamento que construíram. Imaginam desgraças com os filhos e enchem a cabeça com preocupações. Têm medo de perder o emprego ou que sua empresa vá à falência. O alimento que falta à sua alma é a confiança. Sísifo é um tipo de infelicidade que caracteriza aqueles que passam a vida se sacrificando, tentando fazer as coisas funcionarem, mas nunca completam seus projetos. Lutam muito, mas vivem sempre dependentes porque não conseguem ter sucesso. Estão sempre descobrindo algo novo para fazer, perdendo foco e não conseguindo terminar o que começam, à espera de um milagre que lhes dê autonomia. Vivem desculpando-se, dando explicações ou acusando alguém por seus fracassos. Esforçam-se muito, mas conseguem poucos resultados positivos. O alimento que falta à sua alma é a realização. Todas as semanas começam a perfurar um novo poço, por isso nunca conseguem chegar ao veio de água. Midas é o tipo de infelicidade das pessoas que acumulam conquistas, mas nunca estão satisfeitas. É o mito do rei que transforma em ouro tudo aquilo que toca, mas não consegue se sentir amado. São pessoas que têm sucesso financeiro, mas são um fracasso na vida afetiva. São profissionais bem-sucedidos, mas têm péssima qualidade de vida. Muitas vezes têm currículos brilhantes, mas não conseguem fazer amigos. O alimento que falta à sua alma é a alegria de viver. Conhecer esses três tipos psicológicos é uma porta de entrada para compreender, analisar e transformar os seus comportamentos e sentimentos adquiridos durante a infância, quando suas necessidades não foram devidamente satisfeitas. E, por isso, continuam a influenciar sua vida. Será que você identifica seu estilo de vida com algum deles? Carregar carências é viver como um ioiô, sempre voltando ao passado. Libertar-se é cortar o fio, soltar-se, deixar o ioiô se desprender e arriscar a possibilidade de que ele se transforme num pássaro que voa plenamente. Vamos analisar com mais profundidade cada um desses personagens. Procure reconhecer-se neles. Verifique com qual você e as pessoas próximas mais se identifica. Conhecer melhor a si mesmo e aqueles que você ama é um grande passo para transformar sua vida. Aprender a identificar seus padrões de desperdício de vida é um passo importante na construção de sua felicidade.